Na distribuição eletrônica tem alguns termos principais que eu quero trazer aqui para vocês que vocês nunca esqueçam, certo? Muita gente confunde esses termos e eles têm uma certa diferença, que é o subnível mais energético, subnível mais externo e camada de valência. Por mais que tenham suas semelhanças na forma da pronúncia, eles são totalmente diferentes, certo? A distribuição de elétrons no átomo deve ser feita necessariamente em ordem de energia, que é indicada pelas setas do diagrama, como a gente viu anteriormente. A distribuição eletrônica em ordem energética, ela termina com os elétrons mais energéticos do átomo no estado fundamental. Ou seja, toda distribuição eletrônica ela termina o último elétron da distribuição, ele é o mais energético. Ou seja, ele é o que compõe ou que contém a maior energia de todos os elétrons distribuídos, ok? Ou seja, aqueles que possuem a maior energia potencial e cinética. E eles não necessariamente são os mais externos do átomo. Então essa é a diferença do subnível mais energético e o subnível mais externo. O subnível mais energético é o último subnível que você distribuiu. Você tem na sua distribuição eletrônica o último subnível que você distribuiu, seja ele na sua camada de valência ou não. Aquele subnível é o subnível energético. É o subnível que contém a maior quantidade de energia no átomo, ok? Uma vez distribuído, porém, esses elétrons eles ficam dispostos uns em relação a outros átomos em determinada ordem geométrica, que é indicada apenas pela ordem de energia potencial, ou seja, pelo valor de N, o valor do nível de energia que compõe esse átomo, e termina com os elétrons mais externos do átomo. Ou seja, um subnível mais externo ele vai ser o subnível que está na última camada, que essa última camada a gente vai chamar camada de valência. Camada de valência é um nível de energia mais externo de um átomo no estado fundamental. Isso é camada de valência. Professor, não entendi. Camada de valência, em outras palavras, vai ser a última camada que contém elétrons, certo? A camada mais externa do átomo a conter elétrons a gente chama camada de valência, certo? E o subnível mais externo é o subnível dessa última camada, ok? Subnível energético, último subnível que você fez a distribuição eletrônica, é o que contém mais energia. Camada de valência é a última camada ou a camada mais externa a conter elétrons. E subnível mais externo é o subnível da camada de valência, da última camada. Vocês vão ver, até alguns exemplos aqui, que o subnível mais externo e subnível energético pode ser o mesmo, pode. Pode ser diferente? Pode também, ok? Exemplo. Aqui eu trago o exemplo do ferro, certo? Eu trago o exemplo do ferro. A distribuição eletrônica do ferro. Se você for, cada um pegue aí o seu diagramazinho bonitinho, certo? Vamos começar a aprender a usar ele. Você for fazer a distribuição eletrônica do ferro, vai ser essa daqui. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d6. Você olha a somatória de todos os elétrons que foi distribuído, vai dar 26, que é o número atômico ou o número de elétrons que o ferro tem no estado fundamental. Lembre sempre, quando você verificar um átomo que ele pede uma distribuição eletrônica, verifica se ele está no estado fundamental ou não. Se está no estado fundamental, a quantidade de elétrons vai ser a mesma quantidade de prótons, ou seja, quantidade de elétrons vai ser a mesma quantidade do número atômico daquele átomo, ok? A gente fez a distribuição eletrônica e agora vamos saber quem é o subnível mais energético, subnível mais externo e a camada de valência. O subnível mais energético, como a gente combinou, vai ser o quê? Vai ser o último subnível que eu fiz a distribuição eletrônica.
O último subnível que você fez a distribuição eletrônica, que você colocou elétrons lá, foi o subnível 3d6, que foi onde você terminou sua distribuição eletrônica. Então, esse subnível ele é conhecido como subnível mais energético porque é o subnível que contém maior energia dentro desse átomo, ok? O subnível mais externo é o subnível da camada de valência, da última camada. Quem é a camada de valência? A camada de valência é a camada mais externa que tem elétrons. Você tem elétrons aí na camada 1, na camada 2, na camada 3 e na camada 4. Quem é a camada mais externa? É a camada 4. Então, se a camada 4 é a camada mais externa do átomo a conter elétrons, ela é sua camada de valência. Quais são os subníveis da camada 4 que você tem em sua distribuição eletrônica? Vocês vão verificar que vocês só têm o 4s2. Então, esse 4s2 é seu subnível mais externo, ok? Existe também não só a distribuição dos átomos no estado fundamental. Existe a distribuição dos íons, certo? Seja eles cátions ou ânions. Professor, mas como é essa distribuição desses íons?